Após herdar a fábrica de seu pai, mulher trabalha como funcionária para testar todo mundo. Iracema Jandaia respirou fundo ao desembarcar no pequeno aeroporto de Águas de Prata, sua cidade natal no interior de São Paulo. O ar fresco da manhã carregava o aroma familiar de café e cana-de-açúcar, mas para ela, naquele momento, tinha um gosto amargo. Depois de anos vivendo em São Paulo, ela voltava para um lugar que jurou nunca mais pisar, forçada pelas circunstâncias mais dolorosas possíveis. O funeral de seu pai, Arnaldo Jandaia. Enquanto caminhava pelo saguão do aeroporto, puxando sua mala de rodinhas, Iracema não pôde deixar de notar os olhares curiosos das pessoas. Águas de Prata era uma cidade pequena onde todos se conheciam, e o retorno da filha pródiga do Jandaia certamente não passaria despercebido. Um homem de meia-idade, vestindo um terno preto um pouco apertado demais, aproximou-se dela com um sorriso forçado. Senhorita Jandaia, sou Juvenal, o motorista da família. Vim buscá-la a pedido da senhora Emerenciana. Iracema sentiu um nó no estômago ao ouvir o nome de sua madrasta. Emerenciana havia se casado com seu pai apenas 2 anos após a morte de sua mãe, quando Iracema tinha apenas 12 anos. Desde então, a relação entre as duas sempre foi tensa e distante. Obrigada, Juvenal, ela respondeu, tentando manter a compostura. Podemos ir direto para a casa, por favor? O trajeto do aeroporto até a mansão do Jandaia foi silencioso e desconfortável. Iracema observava pela janela as ruas familiares que não via há tanto tempo. Águas de Prata parecia congelada no tempo, como se os últimos 10 anos não tivessem passado por ali. Ao chegarem à imponente mansão da família, Iracema sentiu um misto de nostalgia e apreensão. A casa, uma construção majestosa do início do século XX, era o símbolo do império têxtil construído por seu avô e expandido por seu pai. As paredes de um amarelo claro, as janelas altas e o imenso jardim frontal traziam à tona memórias de uma infância que parecia pertencer a outra pessoa. Emerenciana estava parada na porta, usando um vestido preto que Iracema achou inadequadamente justo para uma viúva em luto. Seus cabelos loiros, visivelmente tingidos, estavam impecavelmente arrumados, e seu rosto, embora marcado por rugas sutis, mantinha a beleza que havia conquistado Arnaldo Jandaia anos atrás. Iracema, querida, Emerenciana disse, abrindo os braços para um abraço que ambas sabiam que seria desconfortável. Que bom que você pôde vir. Seu pai ficaria feliz em saber que você está aqui. Iracema aceitou o abraço brevemente, sentindo o perfume forte e doce de sua madrasta. Obrigada, Emerenciana. Como estão as coisas? Oh, um verdadeiro turbilhão, como você pode imaginar. O velório será esta noite e o enterro amanhã pela manhã. Depois disso, temos que lidar com toda a papelada e... Bem, o testamento. A forma como Emerenciana mencionou o testamento fez Iracema franzir o senho. Havia algo no tom de voz de sua madrasta que a deixou inquieta. Entendo, Iracema respondeu, pegando sua mala. Vou me instalar no meu antigo quarto, se estiver tudo bem. Claro, querida. Descanse um pouco. Conversaremos mais tarde. Ao subir as escadas para o 2º andar, Iracema sentiu o peso dos anos de ausência. Cada degrau parecia carregar uma memória. As brincadeiras com seu pai, as histórias que sua mãe contava antes de dormir, as discussões acaloradas que precederam sua partida para São Paulo. Seu quarto estava exatamente como ela o havia deixado 10 anos atrás. As paredes cor de lavanda, os pôsteres de bandas que ela nem ouvia mais, a escrivaninha onde passava horas estudando e sonhando com uma vida longe dali, era como entrar em uma cápsula do tempo. Iracema se sentou na cama, sentindo o cansaço da viagem e o peso emocional do momento. Ela não chorou quando recebeu a notícia da morte de seu pai, mas agora, sozinha naquele quarto cheio de lembranças, as lágrimas começaram a cair silenciosamente. Seu relacionamento com Arnaldo Jandaia havia se deteriorado ao longo dos anos. Depois da morte de sua mãe e do casamento apressado com Emerenciana, Iracema se sentiu traída e abandonada. As discussões se tornaram mais frequentes à medida que ela crescia, culminando em sua decisão de sair de casa aos 18 anos para estudar em São Paulo. Desde então,
o contato entre pai e filha havia sido mínimo. Telefonemas esporádicos nos aniversários e feriados, cartões de Natal trocados mais por obrigação do que por afeto, e agora ele se foi, levando consigo a possibilidade de uma reconciliação que Iracema no fundo sempre esperou que acontecesse. Um suave bater na porta interrompeu seus pensamentos. Era Juvenal, o motorista. Senhorita Iracema, perdoe-me incomodá-la, mas achei que gostaria de saber. O Sr. Tadeu Braga, gerente-geral da fábrica, está lá embaixo. Ele disse que gostaria de falar com a senhorita quando tiver um momento. Iracema franziu o senho. Tadeu Braga. Ela se lembrava vagamente dele, um homem ambicioso que havia conquistado a confiança de seu pai ao longo dos anos. Obrigada, Juvenal. Diga a ele que descerei em alguns minutos. Depois que o motorista saiu, Iracema se levantou e foi até o espelho. Seus olhos verdes, herança de sua mãe, estavam levemente inchados pelo choro. Ela arrumou os cabelos castanhos, respirou fundo e se preparou para enfrentar o que quer que estivesse por vir. Ao descer as escadas, Iracema ouviu vozes vindas do escritório de seu pai. Reconheceu imediatamente o tom meloso de Emerenciana e uma voz masculina que assumiu ser de Tadeu Braga. Ela se aproximou silenciosamente da porta entreaberta, não querendo interromper, mas curiosa sobre o que poderiam estar discutindo. Temos que ser cuidadosos agora, Tadeu. Emerenciana dizia em voz baixa. Com Iracema aqui, não podemos dar nenhum passo em falso. Não se preocupe, querida, a voz masculina respondeu. Ela não ficará por muito tempo. Assim que o testamento for lido e tudo estiver resolvido, ela voltará para São Paulo e poderemos continuar com nossos planos. Iracema sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O que exatamente eram esses planos que sua madrasta e o gerente da fábrica estavam tramando? E por que sua presença era vista como um obstáculo? Antes que pudesse ouvir mais, ela ouviu passos se aproximando da porta. Rapidamente, Iracema se afastou e fingiu estar apenas chegando ao corredor, quando Emerenciana e Tadeu saíram do escritório. Ah, Iracema! Emerenciana exclamou com um sorriso que não alcançava seus olhos. Que bom que você desceu! Este é Tadeu Braga, o gerente-geral da fábrica Jandaia. Tadeu, esta é Iracema, a filha de Arnaldo. Tadeu Braga era um homem alto e esguio, com cabelos grisalhos cuidadosamente penteados para trás e olhos astutos por trás de óculos de armação fina. Seu terno impecável e sua postura confiante emanavam uma aura de autoridade. É um prazer finalmente conhecê-la pessoalmente, senhorita Jandaia, Tadeu disse, estendendo a mão para um aperto firme. Seu pai falava muito de você. Iracema forçou um sorriso, tentando esconder a desconfiança que agora sentia. O prazer é meu, Sr. Braga. Espero que possamos conversar mais sobre a fábrica em breve. Tenho certeza de que há muito que preciso saber. Claro, claro. Tadeu respondeu, trocando um olhar rápido com Emerenciana. Estarei à disposição para esclarecer qualquer dúvida que tenha. Mas agora, se me permitem, preciso voltar à fábrica. Há muito trabalho a ser feito mesmo em tempos difíceis como este. Depois que Tadeu saiu, Emerenciana se voltou para Iracema com um sorriso que parecia mais uma máscara. Querida, por que não descansa um pouco mais? O velório será daqui a algumas horas e precisamos estar preparadas. Iracema assentiu, mas sua mente estava a 1000 por hora. O breve encontro com Tadeu Braga e a conversa que inadvertidamente ouvira haviam plantado sementes de suspeita em seu coração. Havia algo acontecendo na fábrica Jandaia, algo que sua madrasta e o gerente-geral queriam manter em segredo. Enquanto subia de volta para seu quarto, Iracema tomou uma decisão. Ela não iria embora após o funeral, como todos pareciam esperar. Não. Ela ficaria em Águas de Prata e descobriria exatamente o que estava acontecendo com o legado de seu pai. Pouco sabia ela que essa decisão a levaria a uma jornada de descobertas, perigos e, surpreendentemente, ao encontro de um amor inesperado. O velório de Arnaldo Jandaia foi um evento que mobilizou toda a cidade de Águas de Prata. O salão nobre do clube social da cidade estava repleto de coroas de flores e fotografias que contavam a história de um homem que, aos olhos da comunidade,
era um exemplo de empreendedorismo e filantropia. Iracema observava tudo com um misto de tristeza e desconforto. As pessoas se aproximavam dela oferecendo condolências, muitas das quais ela mal reconhecia. Emerenciana, por outro lado, parecia em seu elemento, recebendo os pêsames com uma graça estudada que beirava o teatral. Em um canto do salão, Iracema notou Tadeu Braga conversando em voz baixa com um grupo de homens que ela reconheceu como membros do conselho da fábrica Jandaia. Vez ou outra, eles lançavam olhares em sua direção, rapidamente desviando quando percebiam que ela os observava. Foi nesse momento que uma senhora idosa se aproximou de Iracema. Seus cabelos brancos estavam presos em um coque simples, e seus olhos castanhos transmitiam uma bondade que imediatamente fez Iracema se sentir à vontade. Minha querida Iracema, a senhora disse segurando as mãos dela, como você cresceu, não sei se você se lembra de mim. Sou Dolores, fui sua babá quando era pequena. Um lampejo de reconhecimento iluminou os olhos de Iracema. Dona Dolores, claro que me lembro. Como a senhora está? Ah, vou levando, minha filha. Ainda trabalho na fábrica, sabe? Agora como zeladora. Seu pai sempre foi bom para mim, que Deus o tenha. A menção ao trabalho na fábrica aguçou o interesse de Iracema. Dona Dolores, a senhora ainda trabalha lá? Como estão as coisas na fábrica? A expressão de Dolores mudou sutilmente, uma sombra de preocupação passando por seus olhos. Bem, as coisas mudaram muito nos últimos anos, mas este não é o momento nem o lugar para falar disso. Que tal tomarmos um café qualquer dia desses? Poderíamos colocar o papo em dia? Antes que Iracema pudesse responder, Emerenciana apareceu ao seu lado, colocando uma mão possessiva em seu ombro. Iracema, querida, o advogado do seu pai chegou. Precisamos nos reunir para a leitura do testamento. Boa noite a todos. Dr. Aloísio começou, ajustando seus óculos. Estamos aqui reunidos, a pedido do falecido Arnaldo Jandaia, para a leitura de seu testamento. Sei que o momento é de luto, mas Arnaldo foi muito claro quanto à importância de resolver essas questões o mais rápido possível. Iracema notou que Emerenciana e Tadeu trocaram olhares nervosos. O advogado pigarreou e começou a ler. Eu, Arnaldo Jandaia, em pleno gozo de minhas faculdades mentais, declaro este como meu último testamento e vontade. A minha esposa, Emerenciana Jandaia, deixo nossa casa de veraneio em Ilhabela e uma pensão vitalícia que será administrada pela fábrica Jandaia. Emerenciana deixou escapar um pequeno suspiro de alívio, mas sua expressão mudou rapidamente quando o advogado continuou. A minha filha Iracema Jandaia, deixo a propriedade da fábrica Jandaia, incluindo todos os bens, ações e propriedades associadas à empresa. Além disso, deixo a ela a mansão da família em Águas de Prata. Um silêncio atônito caiu sobre a sala. Iracema sentiu todos os olhares voltados para ela. Uma mistura de surpresa, inveja e, no caso de Emerenciana e Tadeu, algo que parecia muito com raiva. Ah, mas, continuou o Dr. Aloísio, Arnaldo deixou uma carta pessoal para Iracema, que deve ser lida em privado. Quanto à administração da fábrica, Arnaldo expressou o desejo de que Iracema assuma a presidência, mas reconheceu que ela pode precisar de tempo para se familiarizar com os negócios. Portanto, ele sugeriu um período de transição de 6 meses, durante o qual Tadeu Braga continuará como gerente-geral, trabalhando em conjunto com Iracema. A tensão na sala era palpável. Tadeu Braga parecia ter engolido algo amargo, enquanto Emerenciana mal conseguia esconder sua indignação. Os membros do conselho cochichavam entre si, lançando olhares curiosos para Iracema. Isso é um absurdo. Emerenciana finalmente explodiu. Iracema nem sequer esteve envolvida nos negócios da família nos últimos anos. Como ela pode assumir a presidência? Dr. Aloísio ajustou os óculos mantendo a calma. Senhora Emerenciana, essa foi a vontade expressa do Sr. Arnaldo. O testamento é legalmente válido e foi redigido há apenas 3 meses. Iracema, ainda atordoada com a notícia, finalmente encontrou sua voz. Eu não esperava isso. Preciso de um tempo para processar tudo. Tadeu Braga se levantou,
forçando um sorriso conciliatório. Senhorita Iracema, entendo que isso deve ser uma surpresa para você. Gostaria de ressaltar que estou à disposição para ajudá-la durante esse período de transição. A fábrica é um negócio complexo e tenho certeza de que podemos trabalhar juntos para honrar o legado de seu pai. Iracema assentiu, mas algo no tom de voz de Tadeu a deixou desconfortável. Ela se lembrou da conversa que ouvira entre ele e Emerenciana mais cedo, e sua desconfiança aumentou. Obrigada, Sr. Braga. Tenho certeza de que teremos muito o que discutir nos próximos dias. Ela respondeu, mantendo um tom neutro. Doutor. Aloísio pigarreou novamente. Bem, se não houver mais questões, sugiro que encerremos esta reunião. Iracema, aqui está a carta que seu pai deixou para você. Como mencionei, é para ser lida em privado. Iracema pegou o envelope, sentindo o peso das palavras não ditas de seu pai. Enquanto as pessoas começavam a se dispersar, ela notou os olhares furiosos que Emerenciana lançava em sua direção. Saindo da sala, Iracema foi abordada por Dolores, que parecia tê-la esperado. Minha querida, não pude deixar de notar a comoção. Está tudo bem? Iracema hesitou por um momento, mas algo na expressão gentil de Dolores a fez confiar na antiga babá. Dona Dolores, as coisas ficaram complicadas. Meu pai me deixou a fábrica e a mansão. Os olhos de Dolores se arregalaram de surpresa, mas logo seu rosto se iluminou com um sorriso caloroso. Oh, Iracema, seu pai sempre foi um homem sábio. Ele deve ter tido seus motivos para tomar essa decisão. Mas eu não sei nada sobre administrar uma fábrica, Iracema confessou, sentindo-se de repente muito pequena e perdida. Dolores pegou as mãos de Iracema entre as suas, ásperas pelo trabalho de uma vida, mas reconfortantes. Minha filha, você tem o sangue dos Jandaia correndo em suas veias. Seu avô construiu aquela fábrica do nada, e seu pai a expandiu. Você é mais capaz do que imagina. As palavras de Dolores trouxeram um pouco de conforto a Iracema, mas também despertaram sua curiosidade. Dona Dolores, a senhora mencionou antes que as coisas mudaram muito na fábrica nos últimos anos. O que quis dizer com isso? A expressão de Dolores ficou séria. Não é algo para discutirmos aqui, querida, mas se você realmente vai assumir a fábrica, há coisas que precisa saber. Que tal tomarmos aquele café amanhã? Posso lhe contar mais. Iracema assentiu, sentindo que estava prestes a mergulhar em águas muito mais profundas do que imaginava. Combinado, Dona Dolores. Amanhã à tarde, na cafeteria perto da Praça Central? Perfeito, minha querida. E Iracema? Dolores hesitou por um momento, olhando ao redor para ter certeza de que ninguém as ouvia. Seja cuidadosa. Nem todos ficarão felizes com essa mudança. Naquela noite, de volta ao seu quarto na mansão Jandaia, Iracema sentou-se na beira da cama, virando o envelope em suas mãos. Com um suspiro profundo, ela finalmente o abriu e começou a ler. Minha querida Iracema, se você está lendo esta carta, significa que eu parti deste mundo sem ter a chance de consertar os erros do passado. Sei que nos afastamos ao longo dos anos, e não há um dia em que eu não me arrependa de ter permitido que isso acontecesse. Filha, há muito que preciso lhe contar, coisas que não tive coragem de dizer em vida. A fábrica Jandaia, o legado de nossa família, está em perigo. Nos últimos anos percebi que algo estava errado, mas quando finalmente comecei a investigar, já era tarde demais. Não confie cegamente em ninguém, especialmente em Tadeu Braga. Ele pode parecer dedicado, mas tenho razões para suspeitar de suas verdadeiras intenções. E Emerenciana, bem, ela não é a mulher que pensei que fosse quando me casei com ela. Sei que estou pedindo muito a você, entregando-lhe este fardo. Mas você sempre foi forte, Iracema. Mais forte do que eu jamais fui. Você tem a inteligência de sua mãe e a determinação do seu avô. Sei que pode desvendar o que está acontecendo e salvar o legado da nossa família. Há um cofre escondido no meu escritório na fábrica. Atrás do quadro do seu avô, você encontrará um pequeno botão. A combinação é a data do seu nascimento. Lá dentro, há documentos que podem ajudá-la a entender melhor a situação. Iracema, minha filha, sei que cometi muitos erros, mas nunca duvide do meu amor por você. Espero que um dia possa me perdoar
e que possa trazer de volta a grandeza e a integridade à fábrica Jandaia. Seu pai, Arnaldo. Lágrimas silenciosas corriam pelo rosto de Iracema enquanto ela terminava de ler a carta. Uma mistura de emoções a invadia: tristeza pela perda do pai que mal conhecia, raiva pelos anos perdidos, medo diante da responsabilidade que agora pesava sobre seus ombros e, surpreendentemente, uma determinação crescente. Ela se levantou, indo até a janela para olhar a cidade que há tanto tempo havia deixado para trás. Águas de Prata dormia sob um céu estrelado, alheia às revelações e aos segredos que agora ameaçavam abalar suas fundações. Naquele momento, Iracema tomou uma decisão. Ela não fugiria desta vez. Enfrentaria o desafio que seu pai lhe deixara, desvendaria os mistérios da fábrica Jandaia e, no processo, talvez descobrisse mais sobre si mesma e sobre a família que pensava conhecer. Amanhã ela se encontraria com Dolores e começaria sua investigação. Mas por enquanto, com a carta do pai segura em suas mãos, Iracema se permitiu um momento de luto verdadeiro, chorando não apenas pelo pai que perdera, mas também pela relação que nunca tiveram a chance de reconstruir. O sol mal havia nascido quando Iracema acordou na manhã seguinte. Apesar da noite mal dormida, ela se sentia energizada, impulsionada por uma mistura de determinação e curiosidade. Após o café da manhã, evitando habilmente Emerenciana, Iracema decidiu fazer sua primeira visita oficial à fábrica Jandaia. A fábrica era um complexo imponente nos arredores de Águas de Prata. Os edifícios de tijolo vermelho, alguns datando do início do século XX, outros mais modernos, formavam um labirinto de produção têxtil, que havia sido o orgulho da família Jandaia por gerações. Ao chegar, Iracema foi recebida por Tadeu Braga, que parecia ter se recuperado do choque do dia anterior e exibia seu habitual sorriso confiante. Senhorita Iracema, que surpresa agradável, não esperávamos vê-la tão cedo na fábrica. Iracema forçou um sorriso. Bom dia, Sr. Braga. Achei melhor começar a me familiarizar com as operações o quanto antes. Afinal, tenho muito a aprender. Claro, claro, Tadeu respondeu, um brilho calculista em seus olhos. Que tal começarmos com um tour pelas instalações? Durante as próximas 2 horas, Tadeu guiou Iracema pelos diversos setores da fábrica. Ela observava tudo atentamente, fazendo perguntas ocasionais, mas principalmente ouvindo as explicações prolixas do gerente geral. Algo no tom de voz de Tadeu, na forma como ele evitava certos tópicos, só aumentava as suspeitas de Iracema. Finalmente, eles chegaram ao escritório que havia pertencido a Arnaldo Jandaia. Iracema sentiu um nó na garganta ao ver a placa dourada com o nome de seu pai na porta. E aqui está o escritório do presidente, Tadeu disse, abrindo a porta. Imagino que você queira alguns momentos a sós aqui. Iracema assentiu, grata pela oportunidade. Sim, obrigada, senhor. Braga, vou passar algum tempo aqui familiarizando-me com os documentos do meu pai. Podemos continuar nossa conversa mais tarde? Tadeu hesitou por um momento, como se quisesse protestar, mas finalmente concordou. Claro, senhorita Iracema. Estarei em meu escritório se precisar de algo. Assim que a porta se fechou atrás de Tadeu, Iracema começou a examinar o escritório minuciosamente. Seus olhos logo encontraram o quadro mencionado na carta de seu pai, um retrato imponente de seu avô, o fundador da fábrica Jandaia. Iracema digitou a data de seu nascimento e, com um suspiro de alívio, ouviu o mecanismo do cofre se abrir. Dentro, encontrou uma pasta grossa, cheia de documentos, e um pequeno dispositivo USB. Sentando-se à mesa de seu pai, ela começou a examinar os papéis. Eram relatórios financeiros, e-mails impressos, contratos, uma teia complexa de informações que, à primeira vista, parecia normal. Mas à medida que Iracema mergulhava mais fundo, padrões perturbadores começaram a emergir. Havia discrepâncias nos relatórios financeiros, gastos inexplicáveis, contratos com cláusulas suspeitas, e o nome de Tadeu Braga aparecia com frequência alarmante, sempre associado a decisões que, agora ela percebia, haviam lentamente minado a saúde financeira da empresa. Absorta em sua descoberta, Iracema quase não percebeu o tempo passar. Foi apenas quando ouviu uma leve batida na porta
que ela se deu conta de que já passava do meio-dia. Entre, ela disse rapidamente, guardando os documentos na gaveta da mesa. Para sua surpresa, não era Tadeu, mas sim Dolores quem entrou no escritório. Dona Dolores. O que faz aqui? A senhora sorriu gentilmente. Vim lembrar você do nosso café, minha querida, mas vejo que você já começou sua própria investigação. Iracema hesitou por um momento, mas algo no olhar de Dolores a fez confiar na antiga babá. Dona Dolores, acho que descobri algo muito sério acontecendo na fábrica, mas preciso de mais informações, de alguém que conheça o dia a dia daqui. Dolores fechou a porta atrás de si e se sentou em frente à mesa. É por isso que estou aqui, Iracema. Há anos venho observando as mudanças nesta fábrica, e não são todas para melhor. Seu pai começou a suspeitar de algo nos últimos meses, mas ele ficou doente antes que pudesse fazer algo a respeito. Iracema completou, sentindo uma pontada de tristeza. Dolores assentiu. Exatamente. Agora me conte o que você descobriu, e eu lhe direi o que sei. Durante a próxima hora, Iracema e Dolores trocaram informações, montando peça por peça o quebra-cabeça da situação da fábrica Jandaia. A imagem que emergia era preocupante. Anos de má gestão intencional, desvio de fundos, contratos fraudulentos, tudo apontando para um esquema elaborado liderado por Tadeu Braga. Mas por quê? Iracema perguntou frustrada. Por que alguém faria isso com uma empresa tão bem-sucedida? Dolores suspirou profundamente. Minha querida, às vezes a ambição cega as pessoas. Tadeu sempre quis mais do que ser apenas um funcionário, mesmo que bem pago. Eu suspeito que ele tenha planos de assumir o controle total da fábrica, talvez até vendê-la para um conglomerado maior. Iracema sentiu um calafrio. E Emerenciana? Qual é o papel dela nisso tudo? A expressão de Dolores se tornou sombria. Sua madrasta, bem, digamos que ela e Tadeu têm sido mais do que apenas colegas de trabalho nos últimos anos. A revelação atingiu Iracema como um soco no estômago. Não apenas a traição ao seu pai, mas a extensão da conspiração contra a família Jandaia a deixou atordoada. Isso é horrível, Iracema murmurou, sentindo-se subitamente exausta. Dolores colocou uma mão reconfortante sobre a de Iracema. Eu sei, minha querida, é muito para processar, mas agora que você sabe, o que pretende fazer? Iracema respirou fundo, sentindo o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Eu preciso deter isso, Dona Dolores. Não posso deixar que destruam o legado da minha família. Mas como? Eu mal conheço o funcionamento desta fábrica. Um brilho determinado surgiu nos olhos de Dolores. Talvez seja essa a sua vantagem, Iracema. Ninguém espera que você entenda tudo imediatamente. Isso pode nos dar tempo para reunir mais provas e elaborar um plano. Iracema assentiu lentamente, uma ideia começando a se formar em sua mente. E se eu fingisse não saber de nada? Se eu me apresentasse como uma herdeira ingênua, querendo aprender sobre o negócio? Um sorriso astuto se espalhou pelo rosto enrugado de Dolores. Isso poderia funcionar. Tadeu e Emerenciana baixariam a guarda, pensando que podem manipulá-la facilmente. Exatamente. Iracema continuou, sentindo-se mais confiante. E enquanto isso, eu poderia investigar mais a fundo, talvez até trabalhar em diferentes setores da fábrica para entender melhor as operações. Uma ideia brilhante, minha querida, Dolores elogiou. Mas você precisará ser cuidadosa. Tadeu não é tolo e Emerenciana pode ser muito perspicaz quando quer. Iracema mordeu o lábio pensativa. Vou precisar de ajuda, Dona Dolores. Alguém em quem eu possa confiar dentro da fábrica. Os olhos de Dolores se iluminaram. Bem, além desta velha zeladora, há alguém que poderia ser de grande ajuda. Meu neto, Caio. Ele trabalha no setor de TI da fábrica. É um rapaz brilhante e, mais importante, íntegro. Tenho certeza de que ele ficaria feliz em ajudar. Iracema sentiu uma fagulha de esperança. Isso seria ótimo, Dona Dolores. Acha que poderia nos apresentar? Claro, minha querida. Que tal jantarmos juntos esta noite? Posso cozinhar aquela moqueca que você adorava quando criança. O primeiro sorriso genuíno em dias iluminou o rosto de Iracema. Isso seria maravilhoso, Dona Dolores. Obrigada. Naquele momento, uma batida firme na porta interrompeu a conversa.
Tadeu Braga entrou sem esperar resposta, seu olhar alternando entre Iracema e Dolores com uma mistura de surpresa e suspeita. Senhorita Iracema, espero não estar interrompendo nada importante, ele disse, seu tom falsamente cordial. Iracema rapidamente assumiu uma expressão de inocência. Oh não, Sr. Braga. Dona Dolores estava apenas me contando algumas histórias da época em que eu era criança. Sabe como é? Nostalgia. Dolores se levantou interpretando perfeitamente seu papel. Bem, já vou indo. Tenho muito trabalho a fazer. Senhorita Iracema, não se esqueça do nosso jantar hoje à noite. Depois que Dolores saiu, Tadeu se voltou para Iracema com um sorriso que não alcançava seus olhos. Jantar com a zeladora? Que incomum. Iracema deu de ombros, mantendo sua fachada de despreocupação. Dona Dolores é praticamente da família. Além disso, estou ansiosa para me reconectar com Águas de Prata e as pessoas daqui. Entendo, Tadeu respondeu, claramente não convencido. Bem, eu vim verificar se você precisa de ajuda com alguma coisa. Deve ser overwhelming assumir tanta responsabilidade de repente. Iracema viu sua oportunidade e a agarrou. Na verdade, senhor, Braga, estou um pouco perdida. Há tanto para aprender. Estava pensando, seria possível eu passar algum tempo em diferentes setores da fábrica? Sabe, para entender melhor como tudo funciona? A surpresa no rosto de Tadeu foi rapidamente substituída por um sorriso satisfeito. Mas é claro, senhorita Iracema, que ótima ideia, podemos começar amanhã mesmo. Que tal começarmos pelo setor de produção? Perfeito. Iracema sorriu, sentindo uma mistura de triunfo e apreensão. O jogo havia começado. Naquela noite, enquanto se preparava para o jantar na casa de Dolores, Iracema refletiu sobre os eventos do dia. Ela sabia que estava prestes a embarcar em uma jornada perigosa, cheia de segredos e traições, mas também sentia uma determinação crescente. Esta era sua chance de honrar o legado de seu pai e avô, de fazer a coisa certa. Olhando-se no espelho, Iracema mal reconheceu a mulher que a encarava de volta. Havia uma nova força em seus olhos, uma resolução que não estava lá quando chegou a Águas de Prata. Com um último suspiro profundo, ela saiu, pronta para conhecer Caio e dar o próximo passo em sua missão de salvar a fábrica Jandaia. O aroma de temperos familiares envolveu Iracema assim que Dolores abriu a porta de sua modesta casa nos arredores de Águas de Prata. O cheiro da moqueca prometida trouxe de volta memórias de uma infância há muito esquecida, fazendo Iracema sorrir genuinamente pela primeira vez em dias. Entre, minha querida. Dolores a recebeu calorosamente. Caio já está aqui, ansioso para conhecê-la. Iracema seguiu Dolores até a sala de estar, onde um jovem alto, de cabelos escuros e olhos inteligentes por trás de óculos de armação fina, se levantou para cumprimentá-la. Senhorita Jandaia, é um prazer finalmente conhecê-la, Caio disse, estendendo a mão. Seu aperto de mão era firme e havia uma sinceridade em seus olhos que imediatamente fez Iracema se sentir à vontade. Por favor, me chame de Iracema, ela respondeu sorrindo. Afinal, se vamos trabalhar juntos para desvendar esse mistério, é melhor deixarmos as formalidades de lado. Os três se sentaram à mesa da cozinha, onde Dolores serviu a aromática moqueca. Enquanto saboreavam a refeição, Iracema compartilhou tudo o que havia descoberto até o momento. Caio ouvia atentamente, ocasionalmente fazendo perguntas perspicazes que demonstravam sua compreensão profunda dos sistemas da fábrica. Isso explica muita coisa, Caio disse, franzindo o senho. Nos últimos meses tenho notado algumas inconsistências nos sistemas de TI da fábrica. Nada grande o suficiente para levantar suspeitas imediatas, mas pequenas discrepâncias que, somadas, pintam um quadro preocupante. Iracema se inclinou para a frente, interessada. Que tipo de discrepâncias? Bem, por exemplo, há registros de transações que não correspondem exatamente aos relatórios financeiros oficiais, e alguns acessos ao sistema em horários estranhos, geralmente tarde da noite ou nos fins de semana. Isso poderia ser a prova que precisamos, Iracema disse, sentindo uma onda de esperança. Caio, você acha que conseguiria reunir essas informações sem levantar suspeitas? Falando em Tadeu, Dolores interveio. Iracema,
Você mencionou que vai começar a trabalhar em diferentes setores da fábrica? Sim, começando amanhã no setor de produção, Iracema confirmou. Achei que seria uma boa maneira de aprender sobre a fábrica e, ao mesmo tempo, manter Tadeu pensando que sou apenas uma herdeira ingênua, tentando entender o negócio. Uma estratégia inteligente, Caio elogiou. Mas você precisará ter cuidado. O chão de fábrica pode ser perigoso para quem não está acostumado. Iracema sentiu um frio na barriga. Ela não havia considerado os perigos físicos de trabalhar na produção. Tem razão. Acho que não pensei nisso. Dolores pegou a mão de Iracema, seu toque reconfortante. Não se preocupe, querida. Vou pedir a alguns dos meus amigos mais confiáveis na fábrica para ficarem de olho em você. Eles não saberão de todo o plano, mas cuidarão para que você esteja segura. Obrigada, dona Dolores, Iracema disse, sentindo-se grata pela preocupação da antiga babá. O resto da noite foi gasto elaborando planos e estratégias. Caio se comprometeu a começar sua investigação discreta nos sistemas da fábrica, enquanto Iracema se preparava para seu primeiro dia no chão de fábrica. Quando Iracema finalmente se despediu, já era tarde da noite. Caio se ofereceu para acompanhá-la até em casa, argumentando que não era seguro andar sozinha àquela hora. Enquanto caminhavam pelas ruas silenciosas de Águas de Prata, Iracema se viu admirando o perfil de Caio à luz do luar. Havia algo nele, sua inteligência, sua integridade, sua gentileza, que a atraía de uma maneira que ela não esperava. Então, Caio quebrou o silêncio. Como é voltar para Águas de Prata depois de tanto tempo? Iracema suspirou. Complicado. Há tantas memórias aqui, algumas boas, outras nem tanto. E agora, com tudo isso acontecendo, às vezes me pergunto se fiz a coisa certa ao voltar. Seus olhos se encontraram, e por um momento, Iracema sentiu como se o mundo tivesse parado. Havia uma intensidade no olhar de Caio que fez seu coração acelerar. Obrigada, Caio, ela disse suavemente. Não sei o que faria sem você e Dona Dolores. Eles retomaram a caminhada, um silêncio confortável se estabelecendo entre eles. Quando finalmente chegaram à mansão Jandaia, Iracema hesitou antes de entrar. Caio, ela chamou. Obrigada novamente, por tudo. Ele assentiu, seu sorriso iluminando a noite. Até amanhã, Iracema. Boa sorte no seu primeiro dia na produção. Enquanto via Caio se afastar, Iracema sentiu uma mistura de emoções. Determinação para enfrentar os desafios que viriam, gratidão pelos aliados que havia encontrado e, surpreendentemente, uma faísca de algo mais, algo que ela ainda não estava pronta para nomear. O som ensurdecedor das máquinas foi a primeira coisa que atingiu Iracema quando ela entrou no setor de produção da fábrica Jandaia, na manhã seguinte. Vestida com um macacão simples e botas de segurança, ela mal se parecia com a herdeira sofisticada que havia chegado a Águas de Prata poucos dias antes. Tadeu Braga a esperava na entrada, seu sorriso habitual parecendo ainda mais falso sob as luzes fluorescentes do galpão. Bem-vinda ao coração da fábrica Jandaia, senhorita Iracema, ele disse, tendo que elevar a voz para ser ouvido acima do barulho. Pronta para colocar a mão na massa? Iracema assentiu, forçando um sorriso entusiasmado. Mais do que pronta, Sr. Braga. Por onde começamos? Tadeu a guiou através do labirinto de máquinas e trabalhadores, explicando cada etapa do processo de produção. Iracema ouvia atentamente, fazendo perguntas ocasionais para manter sua fachada de interesse ingênuo. Mas seus olhos estavam atentos, observando cada detalhe, cada interação entre os funcionários. Ao longo do dia, Iracema foi designada para diferentes estações de trabalho, sempre sob a supervisão de funcionários mais experientes. Ela notou os olhares curiosos e às vezes hostis que recebia, que, claramente, a presença da patroa no chão de fábrica não era algo comum. Foi durante seu turno na sessão de corte que Iracema teve seu primeiro vislumbre real dos problemas da fábrica. Jacira, uma senhora de meia-idade com mãos calejadas e olhos cansados, estava lhe ensinando a operar uma das máquinas de corte quando a lâmina travou de repente. Droga! Não de novo, Jacira murmurou, frustrada. Isso acontece com frequência? Iracema perguntou,
genuinamente preocupada. Jacira hesitou, lançando um olhar nervoso ao redor, antes de responder em voz baixa. Mais do que deveria. Essas máquinas precisam de manutenção, mas sempre nos dizem que não há orçamento. Iracema franziu o senho. Considerando os números que havia visto nos relatórios de seu pai, não deveria haver problemas de orçamento para a manutenção básica. Ao longo do dia, Iracema notou mais sinais de negligência. Equipamentos de segurança desgastados, funcionários fazendo horas extras excessivas e um clima geral de descontentamento que pairava no ar como uma nuvem densa. Durante o intervalo para o almoço, Iracema se sentou em um canto do refeitório, observando discretamente as interações entre os funcionários. Foi então que ela notou um grupo de trabalhadores conversando em voz baixa, lançando olhares furtivos em sua direção. Fingindo estar absorta em seu almoço, Iracema aguçou os ouvidos para captar fragmentos da conversa. Não confio nela. Provavelmente está aqui só para cortar mais custos. Ouvi dizer que ela nem queria a fábrica. Imagina se vai se importar com a gente. O grupo se dispersou rapidamente, deixando Iracema com um nó no estômago. Ela sabia que ganharia a confiança dos funcionários não seria fácil, mas não imaginava o quanto eles a veriam como uma ameaça. Quando o turno finalmente terminou, Iracema sentia cada músculo de seu corpo doer. Ela tinha um novo respeito pelos trabalhadores que faziam esse trabalho árduo todos os dias. Ao sair da fábrica, ela foi surpreendida por Caio, que a esperava no estacionamento. Ei, ele disse sorrindo. Pensei em te dar uma carona. Você parece exausta. Iracema sentiu um calor reconfortante ao ver Caio. Você não faz ideia. Nunca pensei que operar uma máquina de costura pudesse ser tão cansativo. Enquanto eles dirigiam de volta à mansão Jandaia, Iracema compartilhou suas observações do dia. Caio ouvia atentamente, ocasionalmente fazendo perguntas perspicazes. Isso confirma algumas das coisas que tenho visto nos sistemas, Caio disse franzindo o senho. Há discrepâncias significativas entre o orçamento alocado para manutenção e segurança e o que realmente está sendo gasto. Onde está indo esse dinheiro, então? Iracema perguntou, sentindo uma onda de raiva crescer dentro dela. Quando chegaram à mansão, Iracema hesitou antes de sair do carro. Caio, obrigada por tudo isso. Sei que estou te colocando em risco também. Iracema sentiu seu coração acelerar. Eu também, ela admitiu suavemente. Por um momento, eles ficaram ali, olhando um para o outro, uma tensão palpável no ar. Então, como se despertasse de um transe, Caio soltou a mão dela. Você deveria descansar, ele disse, sua voz rouca. Amanhã será outro dia longo. Iracema assentiu, relutante em encerrar o momento. Boa noite, Caio, e obrigada novamente. Enquanto via o carro de Caio se afastar, Iracema foi tomada por uma mistura de emoções. A determinação de desvendar os segredos da fábrica, a preocupação com o bem-estar dos funcionários. E agora, esses sentimentos confusos e inesperados por Caio. Ao entrar na mansão, Iracema foi recebida por Emerenciana, que a esperava na sala de estar com uma expressão de desdém mal disfarçada. Ora, se não é nossa nova operária, Emerenciana disse, seu tom condescendente. Como foi seu dia brincando de pobre, querida? Iracema respirou fundo, lembrando-se de manter sua fachada. Foi educativo, Emerenciana. Há muito mais na fábrica do que eu imaginava. Claro que há, Emerenciana respondeu, revirando os olhos. Mas não se empolgue demais com essa sua experiência. Lembre-se de quem você é, Iracema. Uma jandaia não pertence ao chão de fábrica. Naquela noite, deitada em sua cama, Iracema refletiu sobre o dia. Ela sabia que estava apenas arranhando a superfície dos problemas da fábrica Jandaia. Havia muito mais a descobrir, muito mais em jogo do que ela inicialmente imaginara. Enquanto o sono finalmente a envolvia, Iracema fez uma promessa silenciosa a si mesma. Ela não descansaria até descobrir toda a verdade e fazer justiça, não apenas pelo legado de sua família, mas pelos funcionários que dependiam da fábrica para seu sustento. O
O que ela não sabia era que as forças contra as quais lutava estavam prestes a mostrar suas garras e que sua jornada estava prestes a se tornar muito mais perigosa do que ela poderia imaginar. As semanas seguintes passaram em um turbilhão de atividade para Iracema. Ela continuou seu trabalho nos diferentes setores da fábrica, ganhando lentamente a confiança dos funcionários e coletando mais evidências das irregularidades que permeavam a administração da fábrica Jandaia. Enquanto isso, Caio fazia progressos significativos em sua investigação dos sistemas da empresa. Eles se encontravam regularmente, muitas vezes na casa de Dolores, para compartilhar descobertas e planejar seus próximos passos. Foi durante um desses encontros que Caio fez uma revelação chocante. "Encontrei algo, Iracema", ele disse, sua voz tensa de preocupação. "Há uma série de transações suspeitas ligadas a uma empresa offshore. Grandes somas de dinheiro estão sendo transferidas para essa conta regularmente." Iracema sentiu seu coração acelerar. "E você conseguiu rastrear de onde vem esse dinheiro?" "Meu Deus", Iracema murmurou, sentindo-se nauseada. "E quem está por trás disso? Ainda não tenho certeza absoluta, mas..." Caio hesitou, olhando nervosamente para Dolores antes de continuar. "Todas as transações foram autorizadas por Tadeu Braga. E há indícios de que Emerenciana também está envolvida." A revelação caiu como uma bomba no pequeno grupo. Dolores deixou escapar um suspiro trêmulo, enquanto Iracema sentiu uma mistura de raiva e traição borbulhar dentro dela. "Precisamos expor isso", Iracema disse, sua voz tremendo de emoção. "Não podemos deixar que eles continuem roubando a fábrica e explorando os funcionários." "Concordo", Caio disse, "mas precisamos ser cuidadosos. Tadeu e Emerenciana são poderosos e têm muitos aliados. Se agirmos precipitadamente, podemos colocar tudo a perder." Dolores, que havia permanecido em silêncio até então, finalmente falou. "Talvez seja a hora de procurar ajuda externa. Vocês têm provas suficientes para ir à polícia?" Iracema e Caio trocaram olhares preocupados. "Ainda não", Caio admitiu. "Precisamos de mais evidências concretas. Além disso, não sabemos até onde vai a influência de Tadeu. Ele pode ter contatos na polícia local." "Então, o que faremos?" Iracema perguntou, sentindo-se de repente muito pequena diante da magnitude do desafio que enfrentavam. Foi nesse momento que uma ideia começou a se formar na mente de Iracema. E se usássemos a própria ganância deles contra eles?" "Explique", Caio pediu, inclinando-se para frente com interesse. "Bem", Iracema começou, suas ideias tomando forma enquanto falava. "E se dessemos a Tadeu e Emerenciana exatamente o que eles querem? Uma chance de assumir o controle total da fábrica?" "Mas como isso nos ajudaria?" Dolores perguntou confusa. "Por quê?" Iracema continuou, um brilho determinado em seus olhos. "Se eles acharem que estão prestes a ganhar tudo, podem ficar descuidados, cometer erros, e é aí que os pegaremos." "Exatamente", Iracema confirmou. "Precisaremos de ajuda, é claro. Funcionários leais, talvez até alguns membros do conselho, que não estejam envolvidos na fraude. É arriscado", Dolores advertiu, "mas pode funcionar." Os três passaram as horas seguintes elaborando os detalhes do plano. Seria um jogo perigoso, um no qual Iracema teria que interpretar o papel de sua vida, o de uma herdeira ingênua e facilmente manipulável. Quando finalmente terminaram de planejar, já era tarde da noite. Dolores insistiu que Caio levasse Iracema para casa, preocupada com sua segurança. Durante o trajeto, um silêncio tenso pairava no ar. Ambos sentiam o peso da responsabilidade que haviam assumido. Ao chegarem à mansão Jandaia, Caio estacionou o carro e se virou para Iracema. "Tem certeza de que quer fazer isso? É perigoso, Iracema. Se algo der errado..." Iracema colocou uma mão sobre a de Caio, silenciando-o. "Tenho certeza. Não posso ficar parada enquanto eles destroem tudo que minha família construiu, tudo que esses funcionários trabalharam duro para manter." Seus olhares se encontraram, e naquele momento, toda a tensão acumulada nas últimas semanas pareceu explodir.
Sem pensar, Iracema se inclinou para a frente, seus lábios encontrando os de Caio em um beijo apaixonado. Por alguns segundos, o mundo ao redor deles desapareceu. Quando finalmente se separaram, ambos estavam ofegantes, suas testas ainda encostadas. Eu sinto muito, Iracema murmurou, embora não sentisse realmente. Eles ficaram ali por mais alguns momentos, saboreando a proximidade um do outro. Finalmente, com um suspiro relutante, Iracema se afastou. Preciso ir, ela disse. Amanhã será um grande dia. Amanhã, o jogo realmente começaria. E Iracema estava determinada a vencer, não importa o custo. Enquanto se preparava para dormir, Iracema não podia deixar de pensar em como sua vida havia mudado dramaticamente em tão pouco tempo. Ela veio a Águas de Prata para um funeral. E agora estava prestes a embarcar em uma missão perigosa para salvar o legado de sua família e o sustento de centenas de trabalhadores. E no meio de tudo isso, ela havia encontrado algo que não esperava. Um propósito, aliados leais e talvez até mesmo o amor. O que ela não sabia era que seus inimigos também estavam se movendo nas sombras e que o perigo era muito maior do que ela poderia imaginar. À medida que a noite avançava, os destinos de Iracema, Caio, Tadeu, Emerenciana e todos os funcionários da fábrica Jandaia estavam prestes a se entrelaçar em um confronto final que mudaria suas vidas para sempre.